Nós vamos neste momento compartilhar a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia, você que está aí em casa, amém, com a sua família, você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Nós tivemos pela manhã ministrando a respeito de arrependimento, do que representa o jejum, amém? Mas nessa noite eu quero dar uma palavra de Deus para fortalecer você, amém? Nós tivemos um dia onde nós nos voltamos, para nós mesmos, porque o jejum é isso, o jejum é você olhar para dentro de você, é sentir as suas misérias, é transformar o seu riso em pranto, é você olhar para dentro de você e ver o que você precisa mudar, se arrepender, e através dessa atitude, Deus então, Ele vê dos altos céus, do seu trono, e Ele nos visita com a misericórdia, quando Ele encontra em nós o arrependimento. Assim foi na cidade de Nínive, assim, queridos, foi, amém, com o povo de Israel, quando eles estavam, amém, debaixo de perseguição, eles se arrependiam, eles se voltavam para Deus em jejum, em oração, e Deus manifestava a sua misericórdia. E nós também, queridos, nós estamos debaixo de uma opressão, de um tempo, amém, aonde, amém, nós temos recebido muitas notícias terríveis, do que esse coronavírus ele está fazendo nas nações da terra e também aqui no Brasil. E queridos, e nós estivemos aqui nesse dia orando, jejuando, buscando a face do Senhor para que Deus pudesse ter misericórdia de nós. E eu creio, irmãos, que essa oração, a oração da igreja, a oração do povo de Deus subiu aos céus nesta noite, amém? Nesse dia melhor, nesse dia 5 de abril, que esse dia fique marcado, amém? Na nossa história, na história do Brasil. E eu quero aqui compartilhar essa palavra, que está aqui em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Se você não tem a Bíblia, se você não encontrou, ouça em nome de Jesus. O Senhor é a minha força, faz os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Vou repetir o texto. O Senhor é a minha força, faz os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre lugares altos. Amém? Queridos, nós precisamos entender que o propósito de Deus para o seu povo, para mim, para você, o propósito de Deus é que sempre nós possamos andar sobre os lugares altos. O propósito de Deus para o seu povo sempre foi e sempre será os lugares altos. Já a proposta de Satanás é roubar, matar e destruir. Está lá em João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o plano de Satanás, esse é o propósito do diabo. E a Bíblia diz, queridos, também nesse mesmo texto de João 10, 10, que Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, queridos, Deus tem vitória para as nossas vidas. Deus tem vitória para a sua casa, para a sua família. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar nesta palavra, amém? E o Senhor, queridos, Ele quer tornar os nossos pés como da corça.
Esse animal, corça, aqui o profeta ele usa como uma figura, dizendo que o Senhor, Ele faz os meus pés como o da corça. A corça é um animal ligeiro, rápido, e ele também é capaz de escalar as mais altas montanhas. Ele tem uma agilidade para escalar montanhas. E esse texto está falando exatamente disso, irmãos, de nós andarmos sobre os lugares altos. A Bíblia diz que o Senhor torna os nossos pés como os das corças, para andarmos sobre os lugares altos. O que é isso? O que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Andar sobre os lugares altos. O que o Senhor quer dizer? Qual é a mensagem que o Senhor quer passar para nós nessa noite, queridos? Lugares altos, o Senhor nos fazer andar sobre os lugares altos, queridos, é o Senhor nos dando a capacidade de nós não nos intimidarmos com os problemas e com as dificuldades. O Senhor quer que o seu povo ande sobre os lugares altos. O Senhor quer que o seu povo não se intimide, não fique intimidado por causa dos problemas e das dificuldades, mas que o seu povo possa andar sobre essas situações. É possível isso, pastor? É possível. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus está falando, queridos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, eu andei por sobre todas essas coisas, eu passei por sobre todas essas coisas, e eu saí do outro lado vencedor. Até mesmo da morte, o Senhor Jesus saiu vencedor. Do pecado, o Senhor Jesus saiu vencedor, amém? Do diabo, ele saiu vencedor. Ele é o grande vencedor. Ele venceu todas as coisas. E todo aquele que crê em Jesus também, amém, se torna um vencedor. Então andar sobre os lugares altos, queridos, é o Senhor nos dando a capacidade de não nos intimidarmos com os problemas e com as dificuldades. Temos visto que todas as coisas, elas estão chegando, as notícias, os problemas estão vindo para tentar nos parar, para tentar nos intimidar. Mas o Senhor nos deu poder, queridos, para andar sobre os lugares altos, acima dos problemas, acima das tempestades, né? Dizem alguns que a águia, ela voa alto, e ela então voa mais alto, e ela fura, né, a tempestade, ela vai e ela traspassa a tempestade, e ela consegue voar acima das tempestades. E o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. É as asas do Espírito Santo, queridos, que Deus quer nos dar nesses dias, as asas do Espírito, para que nós possamos subir às alturas, amém, neste lugar alto, amém, que Deus quer nos colocar, num lugar aonde, queridos, nós não somos intimidados, aonde nós não somos parados, amém, por causa das situações, dos problemas, das dificuldades. E esse entendimento, querido, formou no profeta Abacuque um caráter incorruptível. Abacuque, ele começa aqui, esse livro, Abacuque começa tentando compreender a maneira de Deus agir diante das injustiças. Abacuque, ele estava incomodado com as injustiças, ele estava incomodado com a crise,
que estava assolando o povo de Deus, queridos, e o profeta ele recebe uma revelação tremenda, de que o justo vive pela fé, e que o Senhor é a sua força. Queridos, essa revelação, nós precisamos ter também nesses dias, que o justo viverá da fé, o justo viverá pela fé, e que o Senhor é a nossa força. Não são as estatísticas, não são as notícias, não são tudo aquilo que nos apresenta os jornais, a televisão, a internet, não. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força é o Senhor. E ele teve essa revelação, queridos. E ele teve esse entendimento. E esse entendimento trouxe a ele, queridos, um caráter incorruptível. E fez dele o autor de uma das maiores declarações de fé na Bíblia, que está aqui no mesmo capítulo 3, mas no versículo 17 e no versículo 18. Abacuque está encerrando aqui este livro e ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha que palavra tremenda, a palavra de quem teve o entendimento de que o Senhor é a sua força, de que o justo vive pela fé, não pelas circunstâncias. Eu não posso me mover, queridos, pelas circunstâncias. Eu não posso viver, queridos, olhando para os problemas. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso olhar para a palavra de Deus. Eu preciso focar na promessa. Eu preciso focar naquilo que Deus falou ao meu respeito. E dessa maneira, queridos, eu vou poder dizer como profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e o campo não produzam, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então nós podemos trazer no contexto de hoje, como é que está a sua fé? Se você perder o emprego, pastor, se eu perder o emprego, meu Deus, acabou tudo. Acabou não, querido. E se não houver o alimento lá no mercado, pastor, meu Deus, como é que nós vamos fazer? O profeta falou: todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Amém, queridos? Nós precisamos crer nesse Deus. Eu tenho falado aqui, queridos, o Deus que sustentou o povo de Israel no deserto, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, o mesmo Deus que livrou o povo de Israel em tantas guerras, em tantos momentos, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, amados. Nós não podemos recuar na nossa fé, nós não podemos deixar de crer, nós precisamos permanecer crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus é realmente. Deus não mudou por causa do coronavírus, Deus não mudou por causa de tudo aquilo que está acontecendo neste mundo. Deus não mudou, mas Ele espera que nós tenhamos uma mudança, e nós possamos nos voltar mais para Ele, em arrependimento, nos voltar mais para Ele, nos rendendo, buscando a sua face. Eu falei pela manhã hoje, que lá em 2 Crônicas está assim:
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, não é buscar as mãos. Até hoje nós vimos as pessoas indo para a igreja, amém, fazendo campanha, fazendo corrente para buscar as mãos de Deus, para tentar receber alguma coisa, para ser livre de alguma coisa, para buscar alguma coisa, né, que tenha para receber de Deus. Mas neste momento, queridos, não é hora de nós buscarmos as mãos de Deus, é hora de nós buscarmos a face. Buscar a face é buscar a glória de Deus, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. E é dessa maneira, queridos, que nós nos fortalecemos no Senhor. O Senhor faz os nossos pés como o da corça. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo também, ele teve esse entendimento também. Ele teve esse entendimento. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar algo tremendo aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo 13, um versículo tão conhecido de todos, Paulo, ele fala o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? É bonito, né, a gente declarar esse texto, mas muitos pegam fora do contexto. Paulo, ele fala aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em que situação? Nas situações adversas que ele passou. Ele diz assim: eu sei ter abundância, mas sei também passar necessidade. Eu aprendi tanto a ter fartura, como também a ter fome. Eu aprendi a enfrentar toda e qualquer situação. Amados, nós precisamos aprender a enfrentar toda e qualquer situação. Nós temos visto crentes que passaram muito tempo na igreja e que não está sabendo passar essa situação agora. Estão se entregando, estão deixando a sua fé. Não, queridos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é andar sobre os lugares altos. Paulo falou assim: olha, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Querido, nós precisamos aprender. É um tempo, nós vamos passar, tudo isso vai acabar. E a pergunta que eu faço é: como que nós vamos chegar lá do outro lado? Como que você vai chegar? Vai chegar com a sua fé toda destruída? Hein, você que é líder, você que Deus tem um propósito na sua vida, ou você que um dia fez uma aliança com Deus, como é que você vai chegar do outro lado? Essa é a pergunta. Ah, pastor, eu já estou entregando os pontos. Não entregue os pontos, não. Renove a sua esperança hoje no Senhor. Comece a declarar a palavra de Deus, amém? Amém, querido? Nós precisamos aprender a enfrentar toda e qualquer situação. É uma situação, eu confesso, nos 2, 3 primeiros dias, para mim foi muito difícil assimilar tudo isso. Para tudo, para os cultos. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Foi um período muito difícil, mas, amém? Como eu falo aqui na igreja, né, a gente recebe aquele nocaute, aquele soco, e a gente então, né, fica assim alguns segundos, mas daqui a pouco a gente recupera. A gente recupera ali os sentidos e a gente volta à batalha. Amém? Foram 2, 3 dias eu tentando assimilar tudo aquilo, e eu falei: opa, peraí. É dessa maneira, queridos, né? É dessa maneira. A gente recebe o golpe, né? E a gente então fica meio atordoado, mas a gente tem que se recuperar.
a gente tem que puxar o fôlego, amém? Encher os pulmões, aleluias, e novamente se colocar na brecha, e se colocar novamente na presença de Deus contra o inimigo, amém? E lutar, e continuar lutando, porque nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos o nosso chamado, o propósito pelo qual Deus nos alcançou, amém? Há pessoas aí fora precisando ouvir do Evangelho, há pessoas aí fora necessitadas, há pessoas aí precisando de um auxílio, e quem que vai auxiliar nesse tempo, queridos? A igreja foi chamada para esse tempo, amém, queridos? Queridos, o Senhor é a tua força? O Senhor é a tua força? Se não é, começa agora a buscar ao Senhor e pedir para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te unja, te capacite a andar sobre os lugares altos. Se o Senhor é a tua força, então você vai conseguir, amém? Você vai dar a volta por cima, você vai sair do outro lado como um vencedor, em nome de Jesus. Né? Você vai fazer como Miriam fez, né? A Miriam do outro lado, ela pegou o tamborim e ela começou a celebrar o Senhor, depois que o povo de Israel passou pelo mar vermelho, né? O mar vermelho se abriu. Então, se o Senhor é a tua força, você vai conseguir, você vai vencer, tudo vai dar certo em nome de Jesus, amém, queridos? Essa é a minha expectativa em Deus, que tudo vai passar. Queridos, a partir de hoje o Senhor torna os seus pés como os da corça, e você vai andar por cima das dificuldades, das crises, dos problemas, pisando em serpentes e escorpiões, amém? Foi o que Jesus falou lá em Lucas 10, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum, amém? Essa autoridade foi dada a nós, igreja do Senhor Jesus. Então você tem que se levantar e pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, amém? Você vai passar, e você vai sair dessa vencedor em nome de Jesus, amém? A sua casa estará mais rendida aos pés do Senhor Jesus, a sua casa vai estar mais sensível à voz do Senhor Jesus, amém? Nós não, como diz alguns pastores aí, e eu concordo, nós não seremos mais os mesmos, a igreja não será mais a mesma. Eu falei hoje de manhã que Deus, com tudo isso, está dando um chacoalhão nessa árvore chamada igreja, amém? E muitos, queridos, infelizmente, muitos vão mostrar as suas caras, e muitos vão parar no meio do caminho, porque a sua fé não estava estabelecida sobre a rocha, a sua casa não estava estabelecida sobre a rocha, estava sobre a areia. Mas que essa pessoa não seja eu, não seja você, que nós possamos nesta noite nos voltarmos realmente para Deus, abrir o nosso coração, amém? E fazer do Senhor a nossa força, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu conclamo você nessa noite para nós orarmos aqui, em nome de Jesus. Quero chamar aqui a pastora Evelyn para orar, amém? Ela vai estar orando, nós vamos estar aqui clamando ao Senhor neste momento. Se você puder, amém, se coloque aí também de pé na sua casa, amém? Chame a sua família agora para orar em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Feche os seus olhos. Se você puder, levanta a sua mão, meu irmão. Levanta as suas mãos, clamar ao Senhor. Senhor, é debaixo dessa palavra, Senhor, dessa palavra tão forte para nós, ó Pai. Senhor, que Tu nos deste essa noite, Senhor. O Senhor é a minha força, e torna os meus pés como da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Senhor, nós não temos força de nós mesmos, Senhor, e nós queremos dizer o quanto somos frágeis e fracos diante de Ti. Nós queremos declarar isto, e temos declarado neste dia, o quanto nós necessitamos da Tua presença e do Teu agir.
Mas o Senhor nos traz essa palavra nessa noite, a qual o Senhor diz: o Senhor é a minha força, e o Senhor é a minha força, Senhor. Eu quero que você diga aí, onde você estiver, na sua cozinha, na sua sala, aí você que está, diga para você mesmo: o Senhor é a minha força. Porque o Senhor é a tua força, meu querido. É o Senhor que te faz andar em lugares e faz você ser forte em momentos difíceis. É você que vai ajudar a sua casa, a sua família. É você que vai ajudar aqueles que necessitam, porque o Senhor tem te dado a força, meu irmão. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor fortaleça, ó Pai, para que teus filhos sintam essa força, ó Pai, porque é o teu Espírito Santo que se move nesse momento, ó Pai, trazendo a coragem, a força que vem do ar a Ti, Senhor, porque nós declaramos que não somos, ó Pai, tão fortes assim, mas que a Tua força, ela é poderosa em nós, ó Pai, e nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu agir. Visita, Senhor, cada lar agora, em Teu nome, Jesus, cada irmão, cada amigo, cada familiar, que tem ouvido essa palavra, ó Pai, de renovo, de força, a saber que tem a resposta para nós. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha força. Essa é a resposta do Senhor, nesse dia que nós estivemos jejuando e orando. O Senhor vem com a tua resposta, e nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado que o Senhor tem cuidado da nossa casa, das nossas famílias, da nossa igreja, das nossas igrejas, ó Pai, de cada familiar, ó Pai, que está distante, de cada irmão também, Senhor, que está ouvindo essa palavra, daquele, Senhor, que passou agora para ouvir e está recebendo essa palavra. Nós declaramos a Tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus, e dizemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, se há alguma enfermidade, nós vamos orar agora e vamos repreender no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal. Deus amado, em nome de Jesus agora, nós fazemos a oração da fé, mandando agora todo mal embora agora, toda enfermidade, toda doença, toda dor, febre, todo mal, todo sintoma de gripe, todo sintoma agora, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade está repreendida, todo mal agora sai agora em nome de Jesus. Solte essa vida agora em nome de Jesus. Nós repreendemos agora a enfermidade, nós repreendemos agora toda dor, toda angústia, nós repreendemos as doenças da alma agora, toda a enfermidade na alma agora, todo espírito de angústia, de tristeza, de medo, de depressão, em nome de Jesus está repreendido, vai saindo agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Deus, manifesta o Teu poder, manifesta agora a Tua glória, Senhor, quebrando, destruindo todo o mal, operando agora maravilhas, Pai, curas, ó Deus, na vida desse meu irmão, desta minha irmã, no nome de Jesus, amém e amém.